Seja muito bem-vinda ao programa Papo de Amigas. Comigo, Fê Poleza. Um programa para você que é forte, corajosa e feminina. E hoje nós estamos gravando o programa aqui no Lolita, que é um espaço lindíssimo para você vir bater aquele papo com a sua amiga. E hoje eu vou receber aqui no programa uma pessoa muito especial, Emily Peruso, que vai contar uma história incrível para vocês com um novo projeto. Olá, Emily! Seja muito bem-vinda ao programa Papo de Amigas. É um prazer te receber aqui no nosso programa para contar aí uma história que eu tenho certeza que vocês vão amar. Emily, me conta um pouco da tua trajetória. Eu quero saber quem que era a Emily no Brasil. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Então, eu me formei em nutrição, mas eu nunca trabalhei na área. No último ano eu já percebi que não era bem o que eu queria fazer. E aí acabei terminando o curso, porque você já está ali no último ano, já foi a maior parte, né? Então decidi terminar. Isso acontece com muita gente, né? Muito cedo pra gente decidir, definir uma profissão. Exatamente. E eu já era casada no último ano da faculdade e meu esposo é fotógrafo. Já há muitos anos, já trabalhava com isso bem antes de eu conhecer ele. E ele ia para os casamentos, voltava lá de madrugada, então todo final de semana eu ficava sozinha em casa. E aí ele voltava todo empolgado, contando, né, como que era, contava as histórias. E aí eu decidi começar a ir junto com ele, aprender fotografia, mais assim, pela curiosidade, né, de ver como que era esse universo e também pela curiosidade, assim, de aprender um pouco da técnica de fotografia, né? De saber o que ele fazia nos casamentos. Também, né? Por que não? Mas assim, eu sempre fui muito ligada à arte, né? Eu sempre estudei piano por muitos anos na minha vida. Cheguei a me formar para dar aula, mas também não era algo que eu gostava. E também sempre gostei de artes manuais, então eu sempre tive a arte presente na minha vida, né? Então quando eu comecei a fotografar... E que a gente sabe, né, que se formar em piano não é fácil, tem que ter muito estudo e muita dedicação. Não, foram 9 anos de estudo, né? Então realmente não é fácil. Então eu comecei a fotografar ali junto com ele como auxiliar, né? Na verdade, nos primeiros eventos era um pouquinho diferente do que hoje em dia, então a gente levava uma luz, uma tocha, né? E aí você tinha que mandar a iluminação. Então eu lembro! Então eu comecei, né, auxiliando com a iluminação, e aí depois ele foi me ensinando as técnicas de fotografia, e ele foi bem malvado comigo no começo, assim, porque ele me deu uma máquina que ela, na época já era tudo digital, né? Tinha acabado de fazer a transição para o digital, mas essa câmera ela só funcionava automaticamente, então eu tinha que fazer o foco manual, eu tinha que ir ali para eu realmente aprender. Fotógrafa raiz. Exato. Então nós temos aqui. Exato, então foi bem interessante esse começo. E aí eu peguei gosto, né, pela fotografia. Só que eu sempre fui muito tímida e muito insegura. Então, durante muitos anos, eu me escondia por trás dele e a gente trabalhava junto, mas eu não tinha coragem de fazer nada sozinha, sabe? Então, a empresa não levava o meu nome, era o nome dele. Não confiava no teu potencial, né? Exato. E ele sempre me falava, você precisa fotografar sozinha. Olha como as mulheres se sentem mais à vontade quando você está junto, certeza, né? Às vezes uma gestante quer fazer uma foto mais diferente e ela tem um pouco de vergonha, né? E você estando ali, você pode fotografar, né? E aí começou a me despertar realmente esse lado de querer. E bacana ter esse apoio do marido, né? Sim, foi fundamental, com certeza, em todo o processo. A gente escuta muitas mulheres justamente ao contrário, assim, de que elas têm os sonhos, de que elas têm os projetos e a maior dificuldade é encontrar apoio no próprio companheiro, né? E legal é que a gente tem uma história, então, de que é o contrário, o marido mesmo que quis que você... ele sempre me apoiou muito. Que incrível!
foi muito importante nessa jornada, com certeza. Mas então eu comecei a fazer terapia, porque aí começou a me ajudar com essa questão da segurança, de me descobrir. E era interessante porque eu já tinha ali 6, 7 anos de fotógrafa, e quando as pessoas me perguntavam, qual é a sua profissão? Eu falava nutricionista. Ele falava, mas por que você fala nutricionista? Você não trabalha com nutrição, você só se formou com nutrição, né? Por que você não fala que você é fotógrafa? Então demorou um tempo, porque eu não me olhava como fotógrafa, eu não tinha essa segurança, porque eu sempre achei, ele é muito melhor do que eu. Isso que eu ia falar, você se comparava e achava que, né, como começou depois, apesar de ter todo o apoio dele, ainda se sentia, né, atrás, digamos assim. Mas que bom, aqui a gente também tem essa questão da terapia, né, Emily, de o quanto ela ajuda, né, a pessoa a se descobrir, a colocar pra fora, a aflorar, né, o empoderamento feminino, é o que eu falo, a coragem, a feminilidade, né, a força de realizar mesmo novos projetos, e o quanto que isso faz diferença. Ela tá só no começo. Com certeza. Bom, então aí no último ano no Brasil, e a gente também, assim, nessa caminhada aí na fotografia, né, eu já tô fotografando há 14 anos. Olha! Então a gente trabalhou junto aí... com essa carinha de 18, tá? A gente trabalhou junto aí uns 8 anos. E aí você vai misturando tudo, né? Ali, a profissão, com o casamento, com... Então chegou um momento que a gente começou a ter muitos conflitos. E aí a gente decidiu meio que quebrar a sociedade, né? E aí foi no período que eu já estava fazendo terapia, então eu já me sentia um pouco mais segura, mais forte. E eu falei, não, agora eu vou fotografar sozinha. Às vezes as coisas acontecem justamente para isso. A gente não entende no momento, né? Mas depois a gente vai ver que o propósito era muito maior e que era necessário aquilo ter acontecido. Às vezes algo que parece que é ruim, vem para trazer crescimento, para trazer coisas melhores, que né? legal. Com certeza. Então eu comecei a fotografar sozinha, com aquele frio na barriga. Mas... Foi no tranco, como a gente brinca, né? E aí nesse último ano que eu estive no Brasil, eu já trabalhava sozinha, né? Alguns eventos que eu pegava maiores, né, como casamento, eu chamava ele para ir junto comigo como segundo fotógrafo, mas eu que fazia todo o processo de fechar com o cliente, de ser a pessoa responsável ali pelo evento. Gente, que incrível! Vocês estão percebendo a transformação dessa mulher de que ficava atrás das câmeras, que tinha vergonha, que era insegura e que após aí todo o processo de terapia, né, e esse processo de saindo, né, do lado do marido, digamos assim, na sociedade, ela conseguiu se reinventar, ela se tornou uma nova mulher, muito mais segura e alcançando aí novos patamares e novos horizontes que a gente vai saber, a gente vai chegar lá. Então, Emily, daí você começou então a fotografar sozinha. Você se sentiu segura e como que foi aí? Os clientes te receberam bem? Nossa, foi super bacana e é algo muito interessante de você enxergar, porque parte da minha insegurança era por saber que o meu marido tinha muito mais anos de experiência nessa área, né? Então era aquela coisa tipo, ele é o fotógrafo, ele me ensinou, então ele é melhor. O professor sempre é melhor do que o aluno? Nem sempre, às vezes o aluno passa o professor, mas no geral essa visão que a gente tem. Né? A gente tem que ter, sim, uma referência, né? Eu acredito muito nisso, da gente ter as pessoas em quem a gente se inspire, as pessoas que nos ajudam. Porém, nada impede de a gente ser tão boa quanto, sim, né? E o que eu gosto sempre de trazer não é nem melhor do que o mestre ou melhor do que a mentora, é ser melhor para você mesmo. Né? Foi aí que você se descobriu. Exatamente. Porque você viu, fez o seu melhor, você viu, não, eu estou fazendo o meu melhor, eu sou boa no que eu faço. Exato. Né? E aí você viu essa reciprocidade também dos clientes, que foi onde as coisas foram fluindo. E o que foi interessante é que a fotografia é uma arte, tem toda a parte técnica, mas é uma arte. E aí foi quando eu comecei a perceber na prática isso, que cada fotógrafo tem um olhar. Então às vezes você está no mesmo ambiente, então eu e ele fotografando um casamento.
E as pessoas que olham as fotos, elas sabem quem tirou cada foto. Gente. Porque os olhares são diferentes, né? Porque você constrói o seu olhar pela sua vivência de mundo, pelas experiências que você teve, né? As suas referências. Então foi muito interessante. A gente morava numa cidade muito pequena, no interior. Então todo mundo conhecia nós dois. E era interessante como os clientes escolhiam, porque nós dois continuamos fotografando, mas cada um tinha o seu negócio, né? E era interessante. O seu público. E era interessante, porque aí a pessoa escolhia, ou eu, ou ele, de acordo com a visão que ela gostava mais. Então foi muito interessante perceber isso, que não é questão de um ser melhor do que o outro. Não. Cada um tem o seu diferencial. Tem as suas o seu qualidades, olhar. porém é o seu olhar. E isso é muito legal também que você trouxe, essa questão da vivência, né? O quanto isso é forte. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Parado pra pensar e analisar. Mas como na arte isso influencia também. Sim. Porque realmente, às vezes você tá no mesmo ambiente, algo que seja importante pra ti. Opa, isso aqui é muito importante, eu acho que traz um sentimento, traz uma memória pra outra pessoa. Passa despercebido e não tem o mesmo significado, né? Exato. E que legal isso. Então são os olhares diferentes para a mesma coisa. E aí vocês continuaram juntos, mas não juntos, e foi tendo essa divisão na própria cidade. Foi Deve bem ter sido interessante. engraçado. E aí as pessoas procuravam... E aí foi interessante que automaticamente a gente começou a seguir aos poucos alguns rumos diferentes, né? Porque aí você começa a trabalhar, então eu já comecei a perceber, eu não sou muito fã de fotos de estúdio. E ele gosta muito de fotos de estúdio. Então quando alguém queria fazer fotos de estúdio, era ele a pessoa, né? E eu gostava mais de fotos com luz natural, então fotos externas, né? Nos parques, né? Então aí eu fazia mais esse estilo de foto. Então foi uma época bem bacana, assim, de conhecimento mesmo. Não, e às vezes, ou tu não se sentir segura antes é porque não era realmente, não segura com a profissão, mas não era o que tu realmente se sentia segura e boa no fazer. Né? E aí quando tu foi descobrindo esse outro lado de que, né, tu tem um perfil diferente do dele, não propriamente fazer as mesmas coisas, tu foi se descobrindo. Sim. Que legal, Emily. Tá, e daí vocês vieram pra cá, como é que funcionou essa transição? Porque a Emily tem um trabalho muito bacana aqui nos Estados Unidos. Vamos chegar. Vocês vieram pra cá? Bom, aí a gente decidiu mudar para os Estados Unidos e toda a mudança é difícil. Gera um desconforto. A gente já tinha mudado algumas vezes dentro do Brasil, né? Mudanças de estado. Então não era algo totalmente novo. Mas quando a gente muda de país, é algo muito desafiador. Porque você tá numa cultura diferente, com uma língua diferente. Pessoas diferentes. Então, assim, é tudo muito novo. São desafios que às vezes você nem imagina que você vai enfrentar, né? Então eu cheguei, já tinha essa ideia de trabalhar com fotografia, então eu já fui tentando entrar ali nos grupos de brasileiras, embora eu tenha bastante dificuldade, né? A gente até estava falando sobre isso antes. Que eu sou muito tímida e tenho um certo bloqueio de conversar com as pessoas que eu não conheço, pessoas novas. Não parece, né? Olha isso, gente, essa mulher fala muito bem. Eu tô impressionada, ela me falando antes que ela era tímida, eu não tô vendo nada de tímida. Tá falando super bem, tá contando a história e é porque tu se sente segura, né? Sim. Tá, e como é que foi daí essa transição, com esses grupos, tu começou a... Então aí eu comecei a divulgar aos pouquinhos, aí eu fiz alguns trabalhos, só que não era o suficiente ainda para eu conseguir trabalhar só com fotografia. E aí vem o outro desafio de eu preciso trabalhar com alguma outra coisa que vai me dar o respaldo financeiro para eu poder passar por essa fase, né, do início. Que é mais um desafio grande, né, que muita gente enfrenta ao chegar aqui no país, né, Sim. Emily? A gente acha... A gente não, mas muitas pessoas acham que é só mil maravilhas, de que vai ganhar em dólar e faz toda uma fantasia, podemos dizer assim, só que na verdade a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? Ganha-se sim em dólar, porém gasta-se em dólar! Se a gente continuasse gastando em real seria lindo, né? Mas... Então, e aí teve esse desafio, então que tu eu tive esse desafio, né? Então eu comecei a trabalhar em outra área,
nada a ver com fotografia. E eu trabalhava por 10 horas por dia, então eu tinha só os domingos para poder fotografar, né? E aí quando eu pegava alguma coisa para fotografar no domingo, eu tinha que usar a noite para fazer a pós-produção, que na verdade dá mais trabalho do que a fotografia em si, né? Os tratamentos ali no computador. Deixar tudo organizado, de acordo com o que o cliente vai gostar de ver. Tratamento, tudo mais. Então foi uma fase bem difícil. E aí eu fui ficando mais desanimada, então deixei um pouco de lado a fotografia, né? Mas tu sentia que esse era o teu dom, assim, que essa era que um dia tu ainda voltaria? Por alguns momentos eu até abriu mão um pouco da fotografia, sabe? Achei que não era mais... Não é pra mim. Já foi a minha fase, agora eu não sei se eu vou continuar nisso, né? O que é super normal, né? Quando a gente vem para um outro país, porque muda muita coisa. Então, a gente muda. E exatamente, a cabeça faz assim, é incrível. Eu também tive essa sensação e com todas as pessoas que eu converso, a gente também traz isso à tona, do quanto muda muitas coisas, porque o que tu era acostumada a fazer a vida inteira, talvez aqui, né, te pegue fazendo outras coisas e que não seja... Às vezes tu se redescobre em coisas que são o teu dom e que expande, mas essa mudança é incrível e até isso ajuda no nosso autoconhecimento, né? A gente sai da nossa zona de conforto para uma vida nova e isso faz a gente sair da zona de conforto. E aí tu abriu mão por enquanto, disse não, agora... Quando apareceu alguma talvez coisa, porque tu tava muito fazia, cansada mas também, né? Tu já tava exatamente. cansada. Acabava não... E aí, às vezes você ficava, assim, eu ficava um pouco chateada, porque, poxa, eu tenho trabalho, mas as pessoas não me conhecem. Aí você acaba desanimando, assim, eu fui deixando, assim. Na verdade, eu percebo que eu é que deixei a fotografia, né? Não foi ela que me deixou. Ela tava ali, ó. Que legal. Então foi uma fase mais difícil, né? Mas aí chegou um momento que voltou de novo aquela vontade de fotografar e eu percebi que as palavras têm poder, o seu pensamento tem muito poder. Quando você acredita numa coisa, você consegue fazer aquela coisa acontecer. E eu percebi que era isso, esse era o meu problema com relação à fotografia. Olha! Porque quando você escuta as histórias das pessoas que mudaram de vida, que conseguiram sair de uma situação que não era o que elas queriam, elas passam horas ali, elas dormem pouco, mas elas vão atrás do sonho delas. E era o que eu tava deixando de lado, né? O tava trabalho, fazendo, mas né? não tava focado no que tu realmente amava. E eu não podia deixar que o fato de eu precisar trabalhar em outra coisa fosse uma desculpa para eu não ir atrás do meu sonho. Né? Olha isso, gente, que a Emily tá falando. Vocês têm noção do quanto uma frase aqui dela pode fazer diferença na sua vida também, em correr atrás dos seus sonhos, em fazer o que precisa ser feito, né, Emily? Não deixar de lado, né? Por mais que tenham situações que a gente tem assim, que abrir mão um pouco, mas não totalmente, fazer o que precisa ser feito. Incrível isso, tô amando aqui a nossa entrevista, tô aprendendo junto. E aí, vamos lá. Então, aí a fotografia voltou, né? Então eu já comecei a pensar mais sobre a fotografia, só que aí, primeiro, eu mudei, eu sou uma outra pessoa, né? Estou num lugar diferente, né? E totalmente diferente do lugar onde eu vim do Brasil, né? Porque como eu falei, era uma cidade muito pequena. Então, lá... Qual que é a tua cidade? Porque eles vão ficar curiosos. A última cidade que a gente morou, por 7 anos lá no Brasil, chama Costa Rica. Fica no Mato Grosso do Sul. Olha! Então na época tinha cerca de 20 mil habitantes, contando com as pessoas que moravam na fazenda, que eram bastante. Então assim, era uma cidade bem pequena mesmo. Então dentro daquela realidade, não tinha como a gente se especializar numa área. Porque não tinha público pra gente ser de uma área específica, né? Então a gente tinha que fazer um pouco de tudo, né? Então você acaba
tendo ali o geral, o conhecimento geral da fotografia, mas não consegue ter uma área para você abraçar ali e falar, não, eu sou fotógrafa de casamento, ou eu sou fotógrafa de estúdio, né? Sim, enfim. acaba. E aqui, totalmente diferente. Uma cidade enorme, com muita gente, vários públicos diferentes, e você tem que se especializar. Porque se você fizer de tudo, você não consegue ser bom em tudo. E nada, né? e não fica reconhecida, né? Porque aqui como acaba tendo muita gente, muita coisa, você não, se não tiver foco, né, para um objetivo, as coisas até acontecem, mas não na proporção como ser reconhecida exatamente por aquilo, né? Sim. Então aí começou a busca por isso, né? E agora? Eu vou trabalhar em qual área da fotografia, né? Já teve uma fase que eu gostava muito de casamentos, e até nessa fase, assim, meu sonho era estar aqui. Porque aí a gente acompanhava ali os sites de outros fotógrafos, e aí você via os casamentos aqui, nossa, que coisa linda, sendo a realidade lá da cidade já era bem mais simples, não tinha aqueles lugares bonitos e tal, né? Mas aí eu percebi, mas eu percebi que a minha fase de casamentos passou, porque a área de casamento é uma área que é muito pesada, assim, a gente trabalha muitas horas, é muito cansativo, então eu percebi que não era a área que eu queria, já passou. E aí comecei Você foi se descobrindo. Isso, eu comecei a pensar, ok, o que eu vou fazer? E aí eu percebi que uma área que eu gostava bastante era essa área de família, especialmente de gestante, bebê, né? Algo que eu gosto bastante de fotografar e que eu acho que o olhar feminino dentro dessa fase faz toda a diferença. Né? Então eu já pensei, não, eu vou me especializar nessa área de fotos. Então hoje o meu foco é mais fotos lifestyle, que são aquelas fotos feitas em casa, fotos mais descontraídas, mais naturais, com uma luz mais natural, né? Continuo fotografando externo também, mas o meu foco, o meu objetivo é mais esse estilo de foto lifestyle. Eu tenho muito essa coisa do... eu acho importante esse registro do lugar que você morava naquela fase da sua vida, sabe? Às vezes as pessoas não param pra pensar nisso, mas um parque, você vai lá, eventualmente, é bonito, bacana, né? É um ponto turístico da cidade, às vezes, né? Mas a sua casa é única. E isso foi se perdendo um pouco, né, Emily, com o tempo, por causa até mesmo do celular, né? A gente acha ali, tá com o celular, vai tirando as fotos, mas obviamente que não é a mesma coisa, né? Do que a gente ter um registro mesmo de verdade, assim, né, com a visão de um fotógrafo. Com certeza. E é bem interessante isso que tu trouxe, porque a gente foi perdendo. Nossa, eu lembro antigamente, assim, minha mãe lá com aquele monte de fotos, e quando a gente vai, né, na casa dos meus pais, o quanto essas memórias são fortes, assim, fotos. Claro que a gente fazia algumas coisas de estúdio, algumas que meus pais tiravam, né, na época de filme, isso eu tô falando, né? Mas o quanto essas memórias faz com que a nossa família se conecte com o momento. Isso é muito forte. E foi se perdendo, né, com essa era digital do celular. Mas quem tem a oportunidade de fazer e ter esses registros, o quanto isso lá no futuro, né, com seus filhos, com seus netos. É o que eu penso. Eu penso, quão importante vai ser para o seu filho ele ter uma foto de qualidade ali na casa onde ele cresceu. Né, naquele ambiente que vai trazer tantas memórias para ele, né? Então, por isso que eu fui me encantando com essa área da fotografia. Acho muito bacana, né? Então, por isso que eu comecei a focar um pouquinho mais nessa área. Mas, além disso, nessa minha busca, apareceu um novo projeto, que é o projeto que eu estou trabalhando agora. Tá, Emily, agora eu quero saber, eu e vocês, né, qual que é essa novidade, qual que é esse novo projeto que a Emily vai buscar daqui em diante? Eu comecei a estudar, né, sobre qual área que eu ia atuar na fotografia, então eu comecei a ver várias palestras de outros fotógrafos, né, de várias áreas.
estudar um pouquinho sobre algumas áreas, né, para eu ver qual que eu me identificava. E aí uma fotógrafa em especial que eu comecei a acompanhar passou alguns dados assim, muito interessantes que eu acho que veio muito com o momento que eu estava vivendo e me marcou muito e é algo que eu me identifiquei e gostaria de passar para outras mulheres. Olha! Então, daí nasceu esse novo projeto. Então, ela apresentou os dados de uma pesquisa da Dove sobre a beleza real das mulheres. E ela trouxe dados assim, muito interessantes da gente saber, para a gente poder trabalhar com isso nas mulheres, nas meninas, né? Desde criança a gente precisa... Aqui, tá falando? Eu já tô arrepiada, gente, é sério, porque isso é muito interessante, assim, o que a Emily vai trazer para nós. E quando a gente vê, né, Emily, uma pesquisa, os dados, faz toda a diferença. Talvez você nem imagine os dados que a Emily vai trazer aqui. Então, dentro dessa pesquisa, né, que eles entrevistaram várias mulheres, eles chegaram ali no resultado de que 80% das mulheres, elas não conseguem reconhecer a própria beleza. 72% das mulheres sentem uma pressão enorme da sociedade em serem bonitas. E apenas 4% das mulheres se acham bonitas. Gente, isso é um número, assim, muito baixo. É triste, né? Triste. É triste. E eu escutando isso, eu vejo que isso é muito real por mim. Porque eu tive várias fases da minha vida que eu me achava feia. Olha. Então, mesmo você olhando pra mim e falar, mas você tá dentro do padrão que a sociedade coloca, né? Mas eu me olhava e eu não conseguia me reconhecer como bonita. Eu via várias coisas em mim que eu gostaria de mudar. É aquele momento que a gente fica sozinha com a gente mesmo, né? E que aí tu não conseguia se identificar, se sentir bonita. E é bem o que tu falou, né? Mesmo estando no padrão de beleza, te acha uma mulher linda e às vezes a gente não se reconhece assim. E, gente, é incrível, eu fico até... Porque realmente só 4% das mulheres é um número baixíssimo, né? De quem verdadeiramente se ama. Isso é muito grave, é muito né? Triste, né? É muito triste. Então isso mexeu comigo e também por esse momento que eu estava vivendo, porque depois de alguns anos de terapia, algumas mudanças, esse processo de reconhecimento profissional, né? Eu fui cada vez mais me encontrando e eu acho que uma coisa importante também nesse meu processo foi que eu comecei a rever as referências que eu seguia, né? E isso é algo muito perigoso também hoje em dia com o Instagram, porque a gente começa a se espelhar em pessoas que não mostram a real. Aquelas fotos que você vê no Instagram, elas não são reais. E aí você não se acha bonita porque você se compara com aquele padrão que não existe. Que não existe. Né? Então eu comecei a mudar. O padrão da mulher perfeita, né, Emily? De que não tem celulite, não tem estria, de que tem, né, o corpo perfeito. E realmente hoje a gente vê muitos casos também de depressão, né, por causa disso. A gente está trazendo aqui, obviamente, a questão do corpo, né, da mulher se gostar, mas isso para você que está nos assistindo, é para todas as áreas. Né? Às vezes você vê no Instagram o relacionamento perfeito. Por quê? Porque a pessoa só mostra a parte perfeita do relacionamento, mas a gente sabe que não existe. Os filhos perfeitos, o corpo perfeito, a vida perfeita. E isso é muito grave porque as pessoas se comparam. Sim. Com aquilo, como se aquilo fosse a realidade, a verdade. E elas não param pra pensar que o que aparece no Instagram é 10% da vida da pessoa. Os outros 90% ela não mostra, que é a vida real, né? E aí você acha que a sua vida não é boa porque você tá se comparando. Então eu fiz uma limpa no meu Instagram e eu comecei a procurar referências que realmente fossem relevantes pra mim. E nesse processo eu comecei a me enxergar.
eu comecei a abraçar as coisas que eu não gostava em mim. Isso é muito forte. Também eu tô aqui, a gente tá... Então eu comecei a abraçar essas coisas que eu não gostava em mim e comecei a me amar do jeito que eu sou, sem precisar passar por procedimento cirúrgico ou por qualquer outra coisa, porque eu acredito muito que a beleza é algo que vem assim de dentro para fora. Então quando você se aceita, quando você tá bem com você mesmo, que você sabe que você tem valor, isso é muito poderoso, isso é muito forte e isso transborda, né? Então, assim, o físico, isso aqui é só uma casca. E é de dentro, é bem o que você falou. E a gente, quando a mulher, ela tem consciência desse poder dela, ninguém segura, né, Emily? Exatamente. Quando eu tava vindo pra cá, pra nossa entrevista, eu ainda fiz uns stories e eu falei exatamente sobre isso. Que eu me arrumei, eu falei, nossa, eu tô me sentindo poderosa, hoje ninguém me segura, porque a mulher, quando ela se sente poderosa, né, nada barra ela, e é exatamente essa sensação. Só que essa sensação a gente não pode ter só quando está arrumada, ou quando está bonita, produzida, ou quando conquistou algo, né? Isso a gente tem que sentir essa sensação diariamente, né? Com a gente mesmo. Nossa, e daí foi isso que tu começou essa transformação por dentro. Exato. Por então, dentro. com toda essa vivência, essas transformações, depois de ver essa pesquisa, né, com toda essa busca, nasceu esse projeto que eu estou aí trabalhando nele. Se Deus quiser, no fim de novembro eu estou lançando esse projeto. Olha! Então, o meu projeto é ligado especificamente a trabalhar com as mulheres. Então, a minha intenção é fazer sessões femininas e eu quero trazer uma experiência. É mais do que você fazer fotos. Eu quero proporcionar uma experiência para as mulheres, para que elas consigam se ver de outra forma. Então a ideia é conversar com elas, conhecer um pouquinho mais, saber quais são as dores dela, o que ela não gosta, o que ela gosta. Tem todo um processo, isso, né? Todo um processo pra gente depois fazer as fotos. E eu quero que depois que ela olhe essas fotos, ela se olhe com mais carinho, que ela perceba a beleza que ela tem. O valor dela, né? Que tá muito além. Gente, esse projeto é incrível. Emily, eu já estou na fila. Eu já quero fazer parte desse projeto, porque realmente é algo que eu acredito muito. Quem me segue, né, no meu Instagram sabe o quanto eu trago isso diariamente, assim, para as mulheres. O meu foco é mulher, porque eu vejo também essa vulnerabilidade, né, de se acharem feia, de viverem uma vida meia boca, a gente pode dizer, vai fazendo as coisas, não se sente bem, vai se fechando, vai vivendo no mundo sendo que elas poderiam, a gente até estava conversando, né, antes, serem uma borboleta, sim, né, de se transformarem e de conquistarem tantas coisas e de viverem tantas coisas, e muitas vezes isso não acontece. E a gente ter um projeto desse, onde busca não só a beleza feminina, como também a beleza interior, é incrível, assim. Eu fiquei encantada quando eu soube do teu projeto, de verdade, porque eu acho que isso é algo que realmente as mulheres precisam, sabe, se ver dessa forma, com esse outro olhar, um olhar de carinho, um olhar de amor, né, para elas mesmas, assim. Então eu tenho certeza que esse teu projeto já é um sucesso, tá? Eu quero fazer parte de verdade. Porque eu quero sim espalhar, né, e levar aí para o maior número de mulheres esse teu projeto, que é incrível, assim. Até se tu quiser falar um pouquinho mais para quem tá nos assistindo, porque realmente é muito bonito. Tu tá unindo o teu dom, né, da arte, da fotografia, ao ajudar as pessoas. Então, é sucesso! Tomara, estamos trabalhando para isso. Então, a ideia do projeto é a gente fazer várias áreas, várias formas de fotografia, né? De acordo com a necessidade de cada mulher, né? Então, tem uma mulher que ela é muito tímida, que ela vai querer fazer só umas fotos dela, para ela se sentir mais bonita, se sentir melhor com aquelas fotos.
Sim. E vão ser fotos externas, vão ser fotos assim, numa proposta mais básica, né? Desde aquela mulher que ela não está se sentindo bem com o corpo dela e ela gostaria de fazer um ensaio de fotos sensual, de fotos mais íntimas, para que ela consiga se enxergar de uma forma diferente, né? Então, eu não quero rotular a minha fotografia como uma fotografia boudoir, como tem alguns fotógrafos, Sim. né? Porque eu quero trabalhar com as mulheres no geral, dependendo de qual for a necessidade. E foi bem o que você falou, você primeiro vai conversar, vai sentir, né, a necessidade Sim. da mulher, e eu acredito muito que sejam etapas. Né? Se você pega uma mulher que ela ainda não está preparada e você já coloca ela num ensaio sensual, ela não vai se sentir segura e bem, e talvez, né, toda a essência, né, do projeto não aconteça. Agora, você ter essa sensibilidade do conversar com a mulher, do saber em qual etapa que ela tá. Se sente confortável. Exato. Né? E ir aos poucos, né? Não Sim. que essa mulher que é básica, que é tímida, daqui a pouco ela vai sim estar tão empoderada e tão segura dela e do corpo dela, que com certeza ela vai querer ir além e fazer aí também um ensaio mais sensual, algo, né, que aflore, que mostre mais esse lado feminino. Incrível, Emily. E as pessoas que estão, né, nos assistindo, se elas querem saber mais do projeto, querem fazer parte desse projeto, como é que elas fazem? Bom, eu ainda estou trabalhando, inclusive no nome do projeto, ainda estou nessa fase de pesquisa, não está muito fácil achar o nome, mas você pode me acompanhar no meu Instagram, Emily Peruso Photography, que lá eu vou colocar, né, a hora que eu já tiver esse novo projeto, esse novo Instagram, eu vou colocar mais coisas lá, e lá eu trago o meu trabalho de forma geral, né, esse trabalho que eu faço agora com as famílias, as gestantes, bebês, isso. Interessante, a gente vai colocar aqui na tela o Instagram da Emily. E pra gente finalizar essa entrevista incrível, Emily, eu quero que você olhe para as nossas telespectadoras e fale que mensagem que você deixa para elas. Acredite em você, saiba que você é bonita, você tem uma beleza que é única, só sua, e talvez você só precise acreditar mais em você. É isso. Incrível, gente, a gente fica aqui com a entrevista com a Emily, muito obrigada, tá? Eu amei de verdade a tua participação, sucesso no teu projeto. Obrigada. E já tô nele. Com certeza.